Hey, oh, cope with all this online. Ain't got time to listen to any shade. Yeah, the wind in my pony top down, alright. Ain't got time to let them talk in my day. That's right. So light the firework. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de matemática de hoje, iremos trabalhar sobre as grandezas e medidas. Vocês sabem o que são elas? Além do mais, vocês sabiam que elas eram utilizadas há muito tempo atrás? Em uma época que não existia televisão, que não existia computador e que não existia celular. Meu Deus, como essas pessoas viviam sem as tecnologias? Pois é, elas viviam sem as tecnologias. E também, na nossa aula, iremos mostrar as diferenças entre as unidades padronizadas e as unidades não padronizadas. E o porquê que é tão importante termos as medidas padronizadas hoje em dia. Isso tudo nós iremos aprender na nossa aula de hoje. Vai ser muito divertido e muito animado. Então vamos prestar bastante atenção e ficar bem atentos, pois nossa aula já vai começar. Vamos? Olá, criançada! Eu sou a professora Débora Silva e hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos aprender sobre grandeza e medidas. Afinal, você sabe o que é uma grandeza e uma medida? Não? Vou explicar agora para vocês. Grandeza é tudo aquilo a qual nós queremos medir ou contar. Por exemplo, se eu quiser medir o comprimento da minha mão, o comprimento é uma grandeza. Outro exemplo, se eu quiser saber a temperatura do meu corpo, a temperatura é outra grandeza. E assim como outras, como a massa, o tempo e dentre outras, crianças. Conseguiram entender o que é grandeza? Agora, já que a grandeza é tudo aquilo a qual nós podemos medir, as medidas servem para especificar alguma grandeza. Como, por exemplo, se nós quisermos medir o comprimento da minha mão, eu posso medir e vai dar em centímetros. Se eu quiser medir o tamanho do meu quarto, eu posso medir o comprimento do meu quarto e ele vai dar em metros. Se eu quiser ver a temperatura do meu corpo, ele vai dar em Celsius. Entenderam, crianças? As medidas servem para especificar algum tipo de grandeza. Viram, crianças? É simples e fácil. Todo mundo aí em casa entendeu? Sim? Muito bem! É interessante vocês saberem que todas essas unidades de medidas que vocês conhecem, como o metro, o centímetro, como o quilômetro, como o litro, o mililitro, a hora, os segundos, são todas unidades de medidas padronizadas. Unidades de medidas padronizadas, professora? Sim, elas são unidades de medidas padronizadas porque são unidades de medidas exatas, específicas, a qual não sofrem nenhuma alteração. São unidades de medidas, crianças, que ficaram constantes, que pode ser usado tanto aqui no Brasil, como na China, como nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha e no mundo inteiro. Entenderam? Muito bem, crianças! Eu sei que vocês são bastante inteligentes. E já que vocês entenderam que essas unidades são unidades de medidas padronizadas, vamos ver agora alguns instrumentos a qual nós utilizamos no nosso dia a dia para ter essas medidas exatas. Vamos? O primeiro exemplo, crianças, a qual nós vamos ver, eu tenho certeza que vocês têm em casa ou no seu material escolar. É a régua. A régua, crianças, é um instrumento usado para medir e tem uma unidade de medida padronizada, porque ele mede em centímetros.
Como, por exemplo, essa régua a qual eu estou mostrando para vocês, ela mede de 0 a 30 centímetros. Quanto mede a sua régua aí em casa? É só comentar. O segundo instrumento a qual nós vamos ver, eu tenho certeza que você já deve ter visto o seu papai usar. É a trena, crianças! A trena, crianças, ela geralmente serve para medir espaços grandes, como por exemplo, o seu pai já pode ter medido o espaço da sua sala ou do seu quarto utilizando a trena. E a unidade de medida dela é o metros e ela é uma unidade de medida padronizada, porque vai permanecer fixa e exata e não haverá nenhuma alteração. O terceiro exemplo, crianças, eu tenho certeza que vocês já utilizaram fazendo uma receita com a sua mãe ou com a sua avó. É o copo medidor. Ele serve para sabermos exatamente quanto devemos colocar em uma receita. Como, por exemplo, quantos gramas devemos colocar de farinha, de açúcar, ou até mesmo quantos litros nós devemos colocar de água, de leite. Ele é muito importante e ele é uma unidade de medida padronizada, porque quando nós colocamos algum alimento aqui, como por exemplo a farinha, nós vamos saber exatamente quantos gramas tem. Pode ter 100 gramas, 200, 300 e assim por diante. Agora nós vamos para o quarto exemplo, crianças, que é a balança. Essa balança a qual estou mostrando para vocês é uma balança para medir alimentos. Vocês podem ter uma balança em casa a qual vocês usam para medir o seu próprio peso. Mas a balança também é um instrumento usado com a unidade de medida padronizada, que é o grama ou o quilo. Colocando um alimento aqui em cima ou você se pesando, você vai saber exatamente quantos quilos ou quantos gramas está ali na balança. E aí, crianças, gostaram dos exemplos a qual mostrei para vocês? Vocês sabem outros exemplos de instrumentos a qual nós temos hoje em dia com unidades de medidas padronizadas? Se sim, é só comentar para que seus próximos colegas, a qual talvez tenham dúvida de outros instrumentos, possam ver, tá certo? Agora, crianças, que eu sei que vocês sabem o que é unidades de medidas padronizadas, eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando: como será que as pessoas antigamente, lá do passado, mediam as coisas se não existia balança, se não existia régua, se não existia copo medidor? Pois é, crianças, naquela época as pessoas utilizavam as medidas não padronizadas. Como assim, professora Débora, medidas não padronizadas? As medidas padronizadas, elas são medidas que sempre vai haver variações. Nunca será exata. Como, por exemplo, eles utilizavam a palma da mão para medir o tamanho de uma parede. Mas a minha mão, ela tem um tamanho e a sua mão tem outro tamanho. Será que o resultado seria o mesmo? Claro que não, crianças, não seriam. Eles conseguiam medir de algumas formas, mas ainda assim não eram medidas exatas. Haviam algumas variações, por isso que é chamado de unidades de medidas não padronizadas. Para fixar ainda mais na cabeça de vocês e para mostrar de uma forma bem divertida com a história, eu vou chamar vocês agora para prestar bastante atenção, porque com essa história qual eu vou contar agora para vocês, vocês vão entender mais ou menos o que é as unidades de medidas não padronizadas e por que elas sempre sofrem essas variações. Vamos lá? O título da história, crianças, é De que tamanho é o pé do rei? Era uma vez um reino em que havia, como de costume, um rei e uma rainha. Formavam um casal muito feliz. Tinham tudo o que queriam. Não havia nada do mundo o que não tivessem. Um dia, o rei reparou que o aniversário da rainha estava próximo e começou a pensar que tinha um problema.
Se eles tinham tudo o que havia no mundo, o que lhe haviam de oferecer, crianças? O rei pensou e, de repente, teve uma ideia. Vou oferecer-lhe uma cama. Naquele tempo, crianças, as camas ainda não tinham sido inventadas e, portanto, eles não tinham nenhuma. O rei chamou o seu conselheiro e pediu-lhe, todo contente com a expectativa, que mandassem fazer uma bonita cama. O conselheiro chamou o carpinteiro-chefe e pediu-lhe que fizesse, com todo cuidado, uma cama para a rainha. O carpinteiro-chefe chamou seu aprendiz e disse-lhe que tinha de aparecer muito rapidamente uma cama bem feitinha a pedido do rei. De que tamanho é a cama? Perguntou o aprendiz ao carpinteiro-chefe. Pois, porque na altura nunca ninguém tinha visto. De que tamanho é a cama? Perguntou o carpinteiro-chefe ao conselheiro. Eis uma boa pergunta, pensou o conselheiro, que a devolveu ao seu bom rei. De que tamanho é a cama? O rei pensou e, de repente, teve uma ideia. A cama deve ser do tamanho certo, de forma a que a rainha caiba nela. O rei chamou a rainha, pediu-lhe para vestir o seu lindo pijama e para se deitar no chão. Depois, o rei tirou os sapatos e caminhou cuidadosamente à volta da sua rainha. Depois de contar, concluiu que a cama deveria ter 3 pés de largura e 6 pés de comprimento para a rainha caber exatamente, contando com a coroa que a rainha nem para dormir tirava, crianças. E o rei disse à rainha: obrigado, querida. E disse ao conselheiro, que disse ao carpinteiro-chefe, que disse ao aprendiz: a cama deve ter 3 pés de largura e 6 pés de comprimento para que a rainha caiba nela, contando com a coroa que a rainha nem para dormir tirava. E o aprendiz disse: obrigado. Tirou os sapatos, fez as medidas e construiu a cama perfeitamente para a rainha. Quando o rei viu a cama, pensou que era linda. Mal podia esperar o dia de aniversário da rainha. Tanta era a impaciência que não conseguiu esperar. Chamou a rainha adorada e disse-lhe para vestir o pijama. Depois, trouxe a cama para a experimentar, mas a cama era pequena demais para a rainha. O rei ficou tão zangado, mas tão zangado, que chamou o conselheiro, que chamou o carpinteiro-chefe, que chamou o aprendiz. E no ápice, o aprendiz foi para a prisão. Que infelicidade! Por que é que a cama ficou pequena demais para a rainha? Pensou o aprendiz. E o aprendiz pensou e, de repente, teve uma ideia. Uma cama com 3 pés de rei de largura e 6 pés de rei de comprimento tinha de ser maior do que uma cama com 3 pés de aprendiz de largura e 6 pés de aprendiz de comprimento. E pensou: eu posso fazer uma cama perfeita para a rainha se souber como é o pé do rei. E disse ao carpinteiro-chefe, que disse ao conselheiro, que disse ao rei,
que infelizmente estava muito ocupado para ir à prisão. Em vez disso, pediu ao melhor escultor do reino para fazer uma perfeita cópia do seu pé e mandou-a para a prisão. Com a ajuda da cópia em pedra do pé do rei, o aprendiz fez a cama perfeita para a rainha. Ainda por cima, a cama ficou pronta mesmo a tempo do seu aniversário. Nesse dia, o rei chamou-a e pediu-lhe para vestir o pijama e experimentar o seu lindo presente. A rainha deitou-se na cama e... a cama tinha o tamanho certo para ela, criança. Contando com a coroa que a rainha nem para dormir tirava. Foi sem dúvida o melhor presente que já tinha recebido. O rei ficou muito, mas muito contente. Ordenou que o aprendiz saísse da prisão e fez dele cavaleiro do rei. Houve uma festa maravilhosa. A partir desse dia, todos os que quiseram medir uma cama ou outra coisa qualquer usavam a cópia do pé do rei. E fim, crianças. E aí, crianças, gostaram da história? Conseguiram entender o que eram as unidades de medidas não padronizadas? Era isso que o rei mostrou e o aprendiz, crianças. Naquela época eles não sabiam que eram altura, nem largura, nem comprimento. Então, eles utilizavam partes do seu corpo humano para medir algo, como o rei pensou. Utilizou o pé dele para poder medir exatamente o tamanho da cama para a rainha. Mas como o aprendiz mediu com o tamanho do seu pé, que era menor que o pé do rei, houve que a cama ficou menor. Por isso que se chama unidades de medidas não padronizadas, porque não existe uma unidade de medida exata, específica, porque a medida da minha mão pode ser maior ou menor que a medida de outra pessoa, como a medida do pé do rei, que era maior que a medida do pé do aprendiz. Por isso que é importante nós observarmos que as unidades de medidas padronizadas são muito importantes hoje em dia, porque elas vão saber nos dizer exatamente a medida que nós queremos saber. Conseguiram entender agora tudo, crianças? O que é medidas e grandezas? O que são unidades de medidas padronizadas e não padronizadas? Sim! Muito bem, crianças! Espero que a aula tenha sido muito gostosa e muito legal. E é isso, crianças! Por hoje, a nossa aula acabou. Espero vocês na próxima aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau! Se eu quiser medir a palma da minha mão... Vocês conseguiram entender? As unidades de medidas e as medidas servem para especificar a régua é um dos instrumentos que fazem das unidades de medidas padronizadas. Ela, por exemplo... O primeiro exemplo... Gente, o que é isso? A régua é um dos instrumentos usados para nós medirmos e as medidas dela são exatas. Isso, então, não acredito. Cala e vê-la. E vê quanto... chega. Para nos ajudarmos a saber qual... Chega, vai. Terceira tentativa desse. Terceira tentativa, Débora. Desiste dessa parte. Desiste. Não, vai dar certo. O terceiro exemplo, crianças, é o copo medidor. Não cansa, Débora, não desiste de mim. É quanto ela chegou. Quando ela chegar em 500 gramas, é porque tem 500 gramas daqui. Tá, pode. Próximo. 5 tentativas de round. 5 tentativas. Suando, focando. Débora, o que eu estou fazendo dessa vida sozinha? Mas vamos lá, vamos conseguir. Paciência, Débora, paciência.